Olá pessoal do canal RPG, o jogo mais poderoso. Eu tô gostando muito, tô curtindo muito de fazer esses vídeos, sabe, tem sido bem divertido, é um bom aprendizado, tenho curtido muito, tem sido legal, cada vez eu aprendo alguma coisa, tipo uma hora eu gravei, o som tava com chiado, fui descobrir que o microfone estava perto do computador, então era possível escutar o barulho da fonte fazendo chiado. Tem hora que eu esqueço a minha toalha pendurada na cadeira. Lá atrás está o meu guarda-roupa, eu arranjei uma cortininha para não ficar vendo as cuecas e meia voando. Então, assim, tem sido muito divertido. Hoje, a minha meta de agora é fazer uma série de vídeos de lições de xadrez, tentando trabalhar entre 10 a 15 minutos por vídeo para não se alastrar. Lembrando que eu trabalho com a plataforma, né, utilizo a plataforma chess.com, que é muito legal, muito divertido. Você pode jogar lá, você ranqueia, Bom, o dia que você tiver 3.000 pontos, o dia que eu tiver 3.000 pontos, eu vou desafiar o Magnus Carlsen e ele vai ter que jogar comigo. Mas agora ele não quer nem saber que eu existo, né? Então vamos lá. O tabuleiro de xadrez ele é composto por 64 quadrados dispostos em 8 por 8 e eles são chamados de casas e eles são dispostos entre cores preto escuro, né? Branco, claro escuro. Então é branco preto. A primeira casa, apesar de que pareça uma estrutura em forma de quadrado, ela não é qualquer situação. Ela tem uma posição fixa. A sua peça, a primeira casa, a sua esquerda inferior é a casa A1 e ela deve ser preta. Assim como a última casa é a casa H8 e ela deve ser preta. Ou seja, a posição do tabuleiro ela começa preta. Mas e se eu jogar com as peças pretas? Da mesma maneira, você vai inverter, você vai começar com uma casa preta na sua inferior esquerda e terminar com a casa preta no superior direito. A diferença é que a casa vai começar em H8 e terminar em A1. Por que não invertido? Por que na minha perspectiva de peças pretas não é invertido para mim? Porque existe uma notação cartesiana. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar a final de 1990, eu pego o mapa das movimentações que foram realizadas e reproduzo. Para isso, tanto eu quanto você, no tabuleiro, ele existe uma notação cartesiana que vai de 1 a 8 em caso de linhas e de A a H em caso de colunas. Então ele sempre vai ter essa notação e esse posicionamento. A primeira casa inferior preta se chama A1 no caso de eu estar começando com as peças brancas. Se eu estou começando com as peças pretas, ela vai começar pela H8, certo? Agora vamos para as peças, já aproveitando que eu estou com um peão aqui. O peão é a peça inicial, a peça mais baixa de todas. O peão ele apenas avança, o peão não pode retroceder, ele só vai para frente e o peão avança sempre de um em uma casa, exceto pela primeira movimentação dele que você tem como possibilidade, como opção de pular direto para duas casas. Mas se por uma razão eu movimentei uma, eu não tenho mais o direito de fazer o salto. Ou seja, daqui para frente, como você pode ver que a plataforma ela mostra onde é possível posicionar a peça, ela só pode avançar para frente e para frente e para frente, sempre um. Ela não pode retornar e não pode avançar mais do que duas, não pode avançar mais do que uma casa. Ela tem uma pontuação 1, e eu já vou explicar depois o que seriam as questões das pontuações. Depois vem o cavalo. O cavalo ele movimenta-se em L, que a gente fala, né? Por exemplo, se eu tivesse um cavalo numa posição bem centralizada aqui, a minha movimentação está aqui, ó, 2, 2, 2, 2, 2. Por quê? Porque ele forma um L sempre onde eu piso. E por que essa movimentação em L? Como o xadrez é uma representação de batalha, teoricamente os peões seriam a infantaria.
Ou seja, aquele que vai lá com a espadinha, com a lança, com o tridente, com os dentes, whatever, mas eles são a infantaria. O cavalo é a cavalaria. A cavalaria, em movimentações de batalha, ela sempre atacava pelos flancos, ela sempre vinha pelas laterais. Então, teoricamente, num terreno de batalha, você teria algo desse tipo assim. Ou assim, por exemplo. E como é que a cavalaria faria? A cavalaria ela sairia pela lateral, viria e cruzaria na frente da infantaria. É muito mais. Ou, claro, às vezes eles, né, abrem vãos, enfim. Mas ela passaria nessa e se posicionaria em frente à infantaria para concorrer contra a unidade que estaria vindo lá. Por exemplo, vamos estraçalhar os arqueiros dele, eu mando a cavalaria passar na frente da infantaria. Então ela viria pelos flancos. E como a cavalaria é uma unidade rápida, ela viria pela montanha, ela ficaria escondida atrás da floresta. Então por isso esse efeito de ataques pelos flancos. Por isso que a movimentação dela é representada em forma de L. Mas, no caso do tabuleiro de xadrez, ela não necessita estar com nenhuma casa à frente vazia. Por exemplo, se eu estou com o meu cavalo aqui, a movimentação possível é em forma de L para frente dos meus peões. Indiferente se tem peão na frente. Ela realmente, literalmente, ela pula por cima das peças. E não importa qual a peça que tem. Eu posso ter uma peça muito maior aqui e ela, inclusive até o meu rei, inclusive até peça do oponente, inclusive até mesmo o rei do oponente, o cavalo não deixa de passar por cima, porque teoricamente, como eu falei, ele estaria fazendo o contorno ou vindo de posições já estratégicas onde a cavalaria atacaria pelos flancos. Por isso a representação em forma de L. E a pontuação de um cavalo é de 3 pontos. A próxima peça em nível de pontuação é o bispo. O bispo ele anda sempre nas diagonais. Não tem limite de quantas casas ele pode ir, desde que ele consiga alcançar até o final. Ele pode ir de 1, 2, 3 até o limite de casas disponíveis para ele. E você tem, assim como o cavalo, o bispo e depois a torre também, você tem 2 bispos. Os bispos, no fato de você ter dois, um está sempre posicionado na casa branca, já que ele nunca se movimenta entre casas, entre cores. Ele vai estar sempre, por isso que chama-se bispo branco e bispo preto. E assim como o bispo preto, apenas na casa preta. Os teus bispos são as únicas peças que nunca vão se encontrar, de maneira nenhuma. Diferente, por exemplo, do cavalo, que o cavalo ele anda em L, ele pode vir para cá, depois ele pode vir para cá, depois, digamos, se eu tivesse o cavalo aqui, depois ele pode vir para cá e olha aí, um cavalo encontra o outro. Então um cavalo agora está em posição de suporte do outro e eles se encontram. Inclusive, esse cavalo pode vir para cá, depois esse vir para cá, esse cavalo vir para cá, depois esse vir para cá. Entendeu? Eles podem fazer o mesmo caminho, eles são independentes. Da mesma maneira que a próxima peça, que se chama torre, ou no caso em inglês hook. A torre você tem 2 peças e a torre da mesma maneira elas dão suporte um ao outro. Deixa eu fazer uma limpeza rapidinho para mim mostrar a movimentação da torre. A movimentação da torre ela anda em vertical e horizontal, no caso colunas e linhas. Como o bispo é nas diagonais, né, aqui, o bispo se movimenta nas diagonais, a torre se movimenta nas colunas e linhas verticais e horizontais. Como eu falei já, as torres podem se encontrar. Você pode ter 2 torres, ela pode fazer essa movimentação, a outra vem para cá, ela vem para cá, a outra vem para cá, ela vem para cá, a outra vem para cá. Agora eu posso dar suporte aqui, não preciso dar suporte aqui, enfim. As torres elas podem se encontrar, com exceção do bispo, que é a única peça sua que não se encontra. Bispo, torre e cavalo, você tem 2 peças cada uma. A torre, diferente do bispo e do cavalo, ela tem peso 5, ela tem muito mais importância no jogo. Depois disso vem a próxima peça, é a dama. A dama é a peça mais forte de todas, né? Ela
tem peso 9, e a dama ela tem justamente a movimentação para todas as direções. É como se ela fosse uma torre e um bispo ao mesmo tempo em cima do mesmo lugar. Ou seja, enquanto a torre é horizontal e vertical e o bispo são diagonais, a dama é ambos. E da mesma maneira, a dama não tem limite de movimentação. E a dama, como falei, ela tem peso 9. O que é esse peso 9, pontuação 9? Determina quem ganha? Não, não determina quem ganha. A única maneira que determina quem ganha está em checkmate ou tempo. E eu vou apresentar justamente agora. Por exemplo, qual é a tua última peça? A última peça que você tem é o rei e mais importante. O rei, assim como a dama, ele movimenta em todas as direções, mas o rei move-se apenas uma casa por vez. Ele não consegue mover mais do que uma casa por vez, certo? E o rei é a peça mais importante. Quanto que vale o rei? Qual é o peso da peça do rei? Tudo. O rei é o seu jogo. O rei é o seu exército. O rei é o que comanda. O rei é você. Então, se você perde um bispo, perdeu um bispo, reduziu sua pontuação, tem menos chances de estar ganhando, o seu oponente tem mais peça, está com mais vantagem, mas não está com a vitória determinada ainda. Se ele capturar o seu rei, você perde o jogo. Então, qual é as duas formas de você perder o jogo? Sendo capturado por checkmate, que é quando o rei está em captura. Eu vou apresentar depois as movimentações e capturas e depois vamos fazer um capítulo específico para checkmate, para cheques. Mas quando o rei está em captura e não há como fugir mais, você não tem uma válvula de escape, não tem uma casa em que o rei possa fugir do ataque. Por exemplo, a dama, ela movimenta-se em forma de todas as posições. Se o adversário tem uma dama aqui, então a dama dele está em posição de ataque ao meu rei. Então meu rei está ameaçado por ela. Eu sou obrigado a mover o rei porque o meu rei não pode terminar o turno em posição de captura, certo? Isso eu vou apresentar depois. Por exemplo, as damas aqui estão se encarando. Tanto a dama branca quanto a dama preta, elas podem se capturar. Então, se eu não movimentar e capturar a dama preta, no turno do meu oponente, ele pode movimentar e capturar a minha. Se a minha dama está, por exemplo, protegida por uma torre, aí não vale a pena talvez para ele fazer a troca. Ele vem aqui, faz a troca e eu conquisto, pego de novo. Então a pontuação não se anula. Os dois perderam a peça maior, mas não deu vantagem a nenhum deles em nenhuma maneira, certo? O rei não pode terminar o turno em situação de captura, de maneira nenhuma, certo? Mas isso eu vou apresentar melhor. Por isso a questão da pontuação. Aqui, por exemplo, ele está me apresentando que eu estou com 8 pontos a mais. Por quê? Porque eu tenho uma peça que vale 5 e tenho uma peça que vale 3. Então eu tenho 8. Mas se o meu adversário ainda tivesse a dama e o rei, agora ele está com mais 1 e eu, teoricamente, estou com menos 1. Ou seja, ele está com apesar de ele ter uma peça apenas, ele está muito melhor posicionado que eu. Por quê? Ele tem como... desculpe. Ele tem como, por exemplo, colocar a dama aqui. E agora ele está ameaçando o meu bispo, mas o meu bispo não ameaça a dama dele. Da mesma maneira que ele pode colocar, depois a movimentar a dama dele para essa posição, e ela ameaça a torre dele, mas a torre dele não ameaça a minha dama. Então, o fato de você ter uma torre e um bispo não é exatamente a mesma coisa de você ter uma dama. A dama é muito mais peça, muito mais valor. Agora, o próximo tópico aqui é o posicionamento. Eu vou dar um reset board e aqui eu vou apresentar o posicionamento. O posicionamento, como eu já falei, sendo a primeira casa A1, você estando com as cores brancas, torre, cavalo, bispo, dama.
Como é que eu sei qual é o posicionamento certo? Simples. Como eu falei, você vai estar com A1, ou seja, uma posição preta, à sua esquerda inferior, e a sua dama vai ficar na casa respectiva à sua cor. Ou seja, o posicionamento inicial da dama é de acordo com a cor dela. A dama branca vai ficar na branca e a dama preta na preta. Ou seja, se eu tivesse com o meu tabuleiro invertido, ou seja, eu jogando com as peças pretas, seria o posicionamento torre, cavalo, bispo, rei, dama, bispo, cavalo, torre. Por que que inverteu agora? Porque a dama ela tem que estar na casa preta. Dama preta na casa preta, dama branca na casa branca. Rei preto na casa branca, rei branco na casa preta. Por isso que inverte a posição. Então, sobre tabuleiro e peças, isso é o que eu tenho a deixar a dizer. Eu agradeço muito vocês, até me alastrei um pouquinho por causa da minha apresentação lá no início, deu um pouquinho mais de tempo. Eu gostaria assim que vocês compartilhassem, tipo, comentem também se tem alguma coisa a colocar, se gostariam de ver alguma coisa diferente. Eu tô gostando muito, como eu falei, tá ficando legal, eu tô aprendendo, tô tendo uma dinâmica um pouco melhor, uma liberdade um pouco melhor na hora de conversar, não fazendo mas isso é natural também. Depois eu vou começar a trabalhar um pouco de edição, vai ficar legal também. E hoje eu queria promover uma coisinha bem legal, que eu tenho que fazer por esse lado aqui, baixar um pouco. Eu estou com a camisa do Comece a Doar Sangue, que eu sou doador de sangue. Eu ganho aqui nos Estados Unidos, quando você vai doar sangue, você ganha alguns brindezinhos. Tem lugar que eles, tem vezes que eles te dão ingresso para o cinema, sempre me dão uma camisa. Final do ano eu ganho um cobertorzinho bonitinho. É legal, mas assim, mais importante, o pessoal lembra que doar sangue é importante, as pessoas precisam. Então, como eu falei, compartilhem, curtem, se inscrevam e comentem. E assim, né, dão um joinha aí sobre. Comentem sobre áudio, sobre o que eu poderia estar colocando. Se tem algum, principalmente na área de RPG, você joga RPG também, gostaria de compartilhar alguma história que aconteceu com vocês, alguma coisa, entre em contato comigo, coloca lá no comentário, vamos conversar. Eu vou trabalhar bastante coisas relacionadas às histórias de RPG e também a questão de fazer animações e tal, vai ficar muito legal. Agradeço aí, pessoal, e a gente se vê. Tchau, tchau.